Na semana passada, a gente esteve estudando, tivemos olhando aí os 3 pedidos últimos da nossa oração. Mais especificamente, a gente viu ali que é preciso a gente pedir perdão ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nós vimos também que é necessário a gente perdoar a todas as pessoas de coração. E isso porque nós somos perdoados por Deus. Agora sim, nesse estudo, Alana, pode passar aí, isso. Nesse estudo, hoje, nós vamos estar vendo a nossa última petição, a última das petições da oração. Nós dividimos em 3 essas últimas: o pão, o perdão e agora a proteção. E essa última petição está lá em Mateus capítulo 6 e versículo 13. Eu vou pedir para você mais uma vez abrir sua biblinha aí, em Mateus capítulo 6 e versículo 13. Portanto, a gente está fechando aqui a oração do Pai Nosso. Não hoje, tá? Ainda temos mais o fechamento na quinta-feira que vem, se Deus permitir, mas hoje o último pedido da oração. Mateus capítulo 6, versículo 13, diz assim, aqui na versão Nova Almeida atualizada: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Depois do pedido do perdão, meus irmãos, o Senhor Jesus agora começa a nos ensinar sobre proteção. E proteção, por incrível que pareça, é algo que a gente precisa todos os dias, né? Esse pedido aqui de Jesus, quando a gente olha, ele nos ensina a olhar a nossa vida de uma maneira muito realista. A qualquer momento, nós podemos correr riscos diversos, né? Como já dizia a minha avó, se bem que ela não dizia assim, mas é da sabedoria da minha avó, para morrer basta estar vivo. Isso todo mundo sabe, a gente corre um risco. Não estava andando ali no meio da rua, tropeçou e morreu. Pois é, pode acontecer. Nós estamos a qualquer momento sujeitos a muitos riscos. Tudo pode acontecer num piscar de olhos. E o Senhor Jesus, quando coloca esse pedido aqui na oração do Pai Nosso, Ele está mais uma vez chamando a atenção para como a nossa vida é momentânea e está vulnerável, está exposta a vários perigos. Na verdade, é isso aqui que vai também dizer o nosso primeiro estudioso aqui, a primeira pessoa que eu trouxe para nos ajudar a entender essa oração. Ele nos mostra como nós estamos cercados de perigos. O J.I. Packer diz assim para a gente: a vida é um campo minado espiritual. Então, falando mais propriamente da nossa vida espiritual, a gente se imagina aqui no mundo como que aqueles soldados, hoje, se bem que hoje em dia não acontece mais assim, né? A gente tem uma sofisticação tão grande nas armas que nem tem mais o confronto propriamente dito. É muito difícil esse confronto frente a frente, mas a gente imagina ali aquela Segunda Guerra Mundial, as pessoas descendo dos navios, entrando nos campos minados, correndo para as trincheiras, não sabendo se onde ele pisa tem uma bomba, né? Então a gente lida na nossa vida espiritual dessa maneira, é o que está dizendo aqui o J.I. Packer. A vida que a gente vive no mundo é como um campo minado espiritual. Em meio a tantos perigos, não podemos confiar em nós mesmos e por isso a gente precisa pedir: Pai, preserva-nos. Mas se você olhar bem, meu irmão, para o versículo 6, versículo 13, do capítulo 6 aí de Mateus, né, você vai observar que tem alguma coisa que está soando diferente. Algumas versões desse texto aqui trazem: e não nos induzas à tentação. São versões mais antigas. Por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, eu acho que traz: e não nos conduzas à tentação. A nossa versão aqui: e não nos deixes cair. Então, tudo isso pode parecer estranho, pode soar estranho nos ouvidos de algumas pessoas. E a gente primeiro precisa fazer essa pergunta para começar nessa noite: será que Deus pode conduzir os seus filhos para uma tentação? É isso que Jesus está dizendo? Deus induz os seus filhos para serem tentados.
Deus conduz pessoas para serem tentadas, Alana. Então a nossa primeira pergunta é: Deus nos tenta? É isso que o texto está nos dizendo? Esse pedido, como eu já falei, pode parecer estranho, pode deixar algumas pessoas confusas. Realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Não nos deixes cair em tentação. Então, se Deus deixar, a pessoa cai em tentação. É Deus que leva a pessoa para a tentação. Será que é isso o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Pode deixar algumas pessoas até mesmo assustadas. Então, a gente precisa primeiro resolver esse aparente conflito que está acontecendo aqui. Eu vou pedir para você abrir comigo no texto de Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1, como diz aqui uma boa regra de interpretação da Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando você não entender uma passagem da Bíblia, você vai em outra passagem que explica melhor o texto, porque a Bíblia interpreta, explica a própria Bíblia. Livro de Tiago, então, a carta de Tiago, pertinho ali de Apocalipse, no capítulo 1, a gente vai ver aqui primeiramente o versículo 13, que nos explica se Deus tenta ou não as pessoas. Deus, afinal de contas, tenta os seus filhos. O versículo 13 diz o seguinte para a gente, meus irmãos: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ninguém diga isso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então a palavra de Deus está tirando essa dúvida que está começando a aparecer aqui. Deus não tenta os seus filhos. A resposta óbvia é essa: Deus não tenta ninguém. E isso vai ficar demonstrado de maneira mais clara ainda com esse pensamento aqui do Warren Wiersbe. O Warren Wiersbe diz para a gente, com essas palavras aqui, vamos lá, aí, com essas palavras de Mateus 6,13, o Senhor Jesus está nos ensinando a pedir a Deus para nos guiar de modo a não nos desviarmos de sua vontade, nem nos envolvermos em situações de tentação. Que é o que diz, por exemplo, 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus é guardado por Deus e o maligno não o toca. Então nós somos livres, nós oramos para que Deus nos livre de situações de tentação, ou mesmo em situações em que tentaremos a Deus. A gente pode colocar Deus em prova, a gente pode tentar Deus. Podemos. O Senhor Jesus, quando está lá, deixa eu completar o pensamento aqui, né? Em situações em que tentaremos a Deus, levando a nos resgatar miraculosamente. O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 4, quando está sendo tentado, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Como é que eu posso tentar o Senhor meu Deus? Eu tenho fé em Jesus. Então, Deus, já diz a palavra de Deus, Deus acampa os anjos ao redor dos que o temem e os livra. Vou atravessar a rua aqui de olho fechado, com um monte de carro aparecendo. Você está tentando o Senhor teu Deus, e a palavra de Deus, como eu já disse, explica a própria palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando nós oramos, quando o Senhor Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, é para que a gente se livre, para que Ele não nos permita cair nessas situações em que a gente tanto se vê tentado, como pode também colocar Deus à prova. No entanto, meus irmãos, tudo bem, Deus não tenta ninguém, mas a gente pode também afirmar, quando olha para o versículo 12, uma outra verdade. Veja aqui o versículo 12, que está bem em cima aí, né, do versículo 13 de Tiago, no capítulo 1, diz o seguinte: bem-aventurado ou feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, quando a gente vê textos como Tiago, capítulo 1, versículo 12, a gente também pode afirmar que Deus prova os seus filhos. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Então,
embora Deus não tente os seus filhos, Deus prova os seus filhos. Viu que interessante? No mesmo texto de Tiago, em Tiago, capítulo 1, versículo 12, Deus prova os seus filhos. Agora, Tiago diz, todo aquele que sendo provado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Então a palavra de Deus é muito clara e é perfeita quando coloca as coisas de maneira bem clara. O que eu quero avançar um pouco mais com você é que se a gente pega os textos de Tiago aqui e também o texto que a gente está estudando hoje, Mateus 6,13, quando você observa essas palavras aqui, prova, provação, tentação, e você vai para o texto de Mateus capítulo 6, versículo 13, não nos deixes cair em tentação, meus irmãos, no original grego é a mesma palavra. Vocês acreditam nisso? É a mesma palavra. A palavra que a gente traduz para provação é a mesma palavra para tentação. Eu estava até entendendo o resto, mas agora não estou entendendo mais. Calma, que a gente vai entender. Quando a gente vai ver o texto bíblico, Jesus está falando de tentação. A Bíblia, na verdade, no Novo Testamento, está falando de provação e tentação usando a mesma palavra. Como é que a gente faz para diferenciar uma situação da outra? Como é que eu sei quando eu estou sendo provado ou quando eu estou sendo testado? O William Berkeley nos ajuda a entender isso. Ele esclarece a diferença. Eu também trouxe mais um pensamento aqui para a gente tentar colocar aqui o entendimento e começar a entender melhor essa situação de tentação e provação. Olha só o que aqui diz o William Berkeley. Nesse sentido, a prova ou tentação não é um castigo de nossa condição humana. Quando a gente está na prova, não é Deus castigando você. Não é Deus pesando a mão sobre você, diz o William Berkeley. Mas a glória do ser humano. Passar por provação, como diz Tiago aqui, é felicidade. E aí ele completa. Se um projeto de engenharia de alto nível requer o uso de um determinado metal, este será provado quanto à sua capacidade de resistência às tensões e o desgaste, aumentando inclusive o rigor das condições sob as quais deverá trabalhar. Do mesmo modo, o homem deve ser posto à prova antes de Deus poder usá-lo em seu maravilhoso serviço. Então, por que nós somos provados? Para que Deus teste as condições do nosso coração. A palavra de Deus, então, coloca esses dois momentos, ela separa a tentação da provação, mostrando, a gente pode então entender dessa maneira, tentação como um lado negativo, né, como algo externo, como uma tentativa de corromper o nosso coração, e a gente vai ver já por quê, né? A gente considera a tentação mais negativamente, e positivamente a provação sempre vem da parte de Deus para o nosso crescimento, para que Deus conheça o que há em nós, para que a gente cresça espiritualmente, para que em nós a santidade aumente. Como disse William Berkeley, para que, como um metal que é posto no fogo, para ver se ele é resistente, se ele é maleável, para que aquilo que há de valor em nós seja aprovado e Deus possa nos usar na obra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Todo mundo está entendendo até agora, tranquilo? Aí, amém. Então, muito bem. A gente então chega à conclusão aqui em Mateus 6,13, que a tentação, nesse sentido, operada por Deus, comandada por Deus em nossa vida, ela tem benefícios para nos dar. Quando você está numa situação difícil, sendo provado, ai meu Deus, que tribulação, nós sabemos que isso é para trazer efeitos benéficos para a nossa vida. Então, se traz benefícios, por que Jesus nos ensina a pedir para não cair, não entrar nelas? Não nos deixes
cair em tentação? É cheio de perguntas. Então, o que a gente vai fazer agora, meus irmãos? Vamos começar a entrar propriamente no texto. Vamos aqui nos concentrar. Vamos voltar aqui de Tiago para Mateus capítulo 6, versículo 13. E a gente vai observar bem devagarinho para construir o pensamento, mais uma vez, tentando deixar bem claro o que Jesus está querendo dizer. Se a tentação é benéfica, por que então não nos deixes cair em tentação? Então, em primeiro lugar, vamos lá. Já está aí, né, para todo mundo ver. E não nos deixes cair em tentação. A palavra que eu já falei para você, tentação, que vai aparecer ou como provação ou como tentação, na verdade ela tem todos esses sentidos aí que você está vendo. Tentação pode ser traduzida como experimento, tentativa, teste, prova, adversidade, tribulação ou aflição. E aqui em Mateus 6, capítulo 13, meus irmãos, ela significa uma situação que revela até onde alguém pode ir de maneira correta e evitar o que é errado. Coloquei para você ir lembrar o texto de Gênesis 22, 1. Gênesis 22, 1 é o chamado de Deus para Abraão entregar Isaque. Vamos aqui dar uma olhada bem rápida em Gênesis, eu até separei aqui para a gente ir mais rápido. Olha só o que diz Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Deus põe cristãos à prova, é o que a palavra de Deus está dizendo, meu irmão. Deus pôs Abraão à prova, ele disse: Abraão, versículo 1 ainda aqui. No versículo 2, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali o ofereça em holocausto a mim, diz o Senhor. O que diz Gênesis 22, 1, meus irmãos? Deus põe cristãos à prova. Deus nos prova. Quando a gente vai para Lucas capítulo 4, é o texto em que Jesus acabou de ser batizado por João Batista. Ele está cheio do Espírito Santo. E o que acontece depois que Jesus sai das águas do batismo, cheio do Espírito Santo? Diz aqui, Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus do batismo, conduz Jesus para o deserto para ser tentado por Deus, pelo diabo. Está vendo então como a palavra vai depender de quem é o agente, do que está acontecendo? Agora eu já posso falar melhor para você que toda vez que a gente está em situações de tentação, está envolvido situações que vão envolver provavelmente uma seta maligna, uma figura demoníaca. A gente vai ter situações em que o nosso coração está sendo corrompido para cair. Situações de provação, a gente vê a mesma, talvez uma mudança de perspectiva, olhar somente pelo fato do que ela pode produzir de positivo em nós. É Deus guiando a situação para produzir, enfim, a santidade do nosso coração. A gente vê isso tanto em Gênesis, Deus guiando para a aprovação, como vê também em Lucas. O Espírito Santo guia, embora a tentação tenha sido produzida por Satanás. Tranquilo, meus irmãos? Tudo tranquilo? Estou vendo assim um zoinho assim meio apertado, mas estamos caminhando devagarinho, né? Muito bem. Então, o que significa a tentação? Perdão pela repetição, mas bem claro aqui, é uma situação de prova, para ver se a gente consegue agir da maneira correta, certo? Vamos caminhar então, vamos lá. Fica logo evidente, meus irmãos, que Deus testa regularmente a realidade da nossa fé. Constantemente na nossa vida cristã, Deus está provando, testando, trazendo situações para o nosso crescimento espiritual. Como é que a gente cresce? Através das provações. Por
Por exemplo, diz aqui o texto de Tiago 1, versículo, 1 Pedro, perdão. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Hoje eu trouxe vários textos aqui, porque é um assunto assim mais, que pode causar estranheza, né? Então, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte aqui. Agora fui para Tiago. Pronto, estou aqui já. Nisso vocês exultam, se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, sejam entristecidos, sejam demovidos, sejam sacudidos por várias provações, diz aqui o apóstolo Pedro, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, como é que é confirmado o valor da nossa fé? Pela provação, por várias provações. Confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Veja mais uma vez a imagem de alguém sendo posto à prova, testado como um metal. Resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui para os irmãos é que por períodos, por breves momentos, a gente vai sentir dificuldades, a gente vai sentir apertos, mas é Deus como que colocando a gente na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque, Abidnego, como é que é? Para a gente realmente confirmar se a gente é de Jesus ou não. Para ver se diante de Nabucodonosor, se diante do inimigo a gente diz, eu estou com Jesus, e eu não sei se Deus vai me livrar dessa fornalha, mas se Ele não me livrar, fique sabendo, ó Rei, que Deus é Deus. Por outro lado, meus irmãos, esse pedido também tem 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio nenhuma tentação que seja sobre-humana, mas Deus dá, junto com a provação, o escape, que diz o apóstolo Paulo. Nunca vai vir sobre a gente, ai meu Deus, eu caí porque era impossível. Era não, filho, era impossível não, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, que não vem sobre nós nenhuma tentação que seja além das nossas forças. Com a tentação a gente pode não ter visto, mas estava ali uma porta de escape. Tinha um jeitinho da gente escapar. A gente aqui teimou e disse, quer saber, eu vou enfiar a cabeça mesmo, ou então eu aguento, eu sou macho, e a gente vai ver agora que não é bem assim. Por outro lado, meus irmãos, esse pedido nos leva a desenvolver desconfiança de nós mesmos. Marcos capítulo 7, versículo 21 diz, de onde é que surgem todos os males? De onde, meus irmãos? Do Congresso Nacional Brasileiro, esses políticos, né? De lá mesmo. Não é de lá não. De onde é que vem todos os males, meus irmãos? Coração do homem. Que homem? Do meu coração, do seu coração também. O que o Senhor Jesus está dizendo, olha, é verdade. O que o Senhor Jesus está dizendo é que a causa de todos, isso é chocante, meu irmão. A causa de todas as nossas quedas, males, dificuldades, se iniciam no nosso coração. Isso foi o diabo, foi Satanás jogar o macumba em cima de mim, certo? Tudo bem, a gente não nega as influências externas. Mas estou pedindo a Deus que eu consiga deixar isso claro hoje à noite, que nada acontece fora, como diz o Senhor Jesus, né? Que todos os males iniciam no coração. É importante ler esse texto, Marcos capítulo 7, versículo 21. É uma verdade chocante, mas que é realidade, a palavra de Deus. É Jesus dizendo para nós, versículo 21 aqui, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem, saem, emanam
os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Tudo começa dentro de nós. Por isso, a gente precisa desconfiar do nosso coração. Precisa lembrar do hino 162. Bem de manhã, embora o céu sereno, né? Vigia e ora, o coração pequeno está aí dentro de você. Um temporal pode abrigar. Olha só o que diz o Thomas Watson. Ele diz o seguinte: quando a fé é provada, é testada, Deus quer que conheçamos qual é a nossa real condição espiritual, para que possamos entender o quanto necessitamos progredir em santidade pelo aumento da nossa fé. Então, quando a gente é provado, é para que a gente saiba o que existe no nosso coração, para o que realmente está acontecendo em nós. Esse é o objetivo da provação, e a gente ora para não cair durante a prova. A expressão tentação traz a ideia de teste para nos pôr à prova. E além disso, meus irmãos, a expressão que vem antes de tentação, e não nos deixes cair, também nos chama a atenção para algo importante, nos ensina a ter cuidado com a origem da tentação. De onde é que vêm esses males? De onde é que vem? Qual é a causa? Qual é o móvel? De onde é que apareceu a tentação? O William Berkeley diz para a gente aqui, às vezes o ataque da tentação vem de fora de nós. Você está passando muito tranquilo na rua, e aí você vê, sei lá, um corpo mais bonito de uma senhora que não se vestiu tão apropriadamente, usando uma linguagem bem culta, né? Não saiu de casa devidamente vestida, né? Pois é, você está exposto a olhar, mas você pode ir além do olhar, né? O que eu estava falando mesmo? Sim, vem de fora, né? O estímulo veio de fora. Não ri não, que vai chegar a tua hora também. Vem de fora, né? Mas o mal procedeu de dentro. A tentação não somente provém de fora, mas também de dentro. Pode haver estímulos, você pode estar recebendo diariamente esses ataques, essas setas, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 6, para poder resistir os dardos inflamados do diabo. Vistam a armadura de Deus para poder resistir os ataques, né, os dardos inflamados. Mas acontece dentro também. Olha só o que diz o William Berkeley. Se não houvesse nada em nós em que a tentação pudesse se apoiar, não poderia nos afetar nem nos vencer. Se não fosse nada dentro, batia e caía, ia para fora, né? Em todos nós há algum ponto fraco. Em você há ponto fraco, há pontos fracos. Em você, em mim, em todos nós há pontos fracos, meus irmãos. E é nesse ponto fraco que a tentação lança o seu ataque. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Para algumas pessoas, dinheiro não vai ser problema nenhum. Não, dinheiro, eu não tenho dificuldade com dinheiro, não. Agora, ele não vai conseguir, sei lá, meu Deus. Eu estou pensando aqui nos pecados mais celebrados, né? Ele não vai conseguir passar do lado de uma pizzaria, que ele vai cair. Nunca vi, pastor Pedro, alguém ser disciplinado pelo pecado da gula. Nunca vi uma assembleia, né? Olha, a gente queria conversar sério hoje, meus irmãos, aqui na assembleia, porque o nosso irmão fulano está passando dos limites. Ele está comendo demais, tá? Pecado da gula, meu irmão, é pecado. Embora não gere expulsão do rol de membros, mas é pecado também, né?
Mas todos esses males, é o que eu estava dizendo, para algumas pessoas, alguns males não são tão pesados. Para outras, não posso ver uma garrafa de bebida, não posso, certo? Mas todos nós temos o nosso ponto fraco. E nós não podemos brincar com a tentação. Não, que isso? Eu sou experiente, rapaz. Você não está sabendo, eu já fui professor da escola bíblica dominical 5 anos seguidos. Eu tenho experiência. Pode vir, pai. Deixa comigo, não é assim que diz, né? Deixa comigo. Eu já vi, infelizmente, irmãos experientes dizendo, pode deixar, que eu respondo diante de Deus. Meu irmão, quer um conselho? Não faça isso não. Não confie no seu coração. Não confie em você mesmo. A palavra de Deus nos ensina a orar. O Senhor Jesus nos ensina a orar dizendo, não nos deixes cair em tentação, porque sozinho, Senhor, eu posso virar um desvairado. Ninguém sabe se na próxima esquina a gente pode cometer o pior pecado da nossa história. É isso que está dizendo o William Beckley. E não nos deixes cair em tentação, isso indica a proteção diária para não entrarmos nas tentações a que estamos expostos. Precisamos de proteção todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Você só está aqui hoje sentado dando glória a Deus porque Deus está te protegendo. Porque a misericórdia de Deus tem sido grande sobre você e sobre mim. E a gente precisa pedir proteção. Quando a gente tem consciência dos perigos espirituais que a gente tem, a gente observa, a gente percebe como é importante pedir proteção a Deus. Então, meus irmãos, se nós pedimos proteção, por que a gente precisa ainda pedir para ficar livre? Eu pedi proteção. Então por que eu ainda preciso pedir, Senhor, me livra? Proteção não é suficiente? Porque então nós pedimos, livra-nos. Então nós vamos para a nossa segunda dúvida da noite. Ainda precisamos de libertação? A gente não foi livre na cruz, não, né? Aquele que está em Cristo... Não, eu citei o texto errado, mas eu puxei errado, fui eu. Ai, meu Deus. Se o Filho de Deus vos libertar verdadeiramente, agora eu puxei certo. Nós não somos livres, não, meus irmãos. O que Jesus está querendo dizer com livra-nos do mal? Livra-nos de quê? Aliás, livra-nos por quê, primeiro, né? Jesus também nos ensina, mas livra-nos. Vamos lá. Livra-nos é literalmente, liberta-nos de, salva-nos de, e significa livramento da derrota. Nós estamos aqui num pedido que abre os nossos olhos para a batalha espiritual da vida cristã. Exatamente, meus irmãos. Todos nós estamos envolvidos todos os dias numa batalha espiritual. Eu sei, mas até hoje é preciso ter cuidado com o termo, né? A gente usa o termo batalha espiritual no sentido que nós vivemos num mundo que é invisível aos olhos. Nós não estamos vendo, mas existe uma dimensão espiritual onde coisas acontecem, né? Embora, infelizmente, algumas pessoas, alguns pastores, algumas igrejas exagerem, né, no sentido do mundo espiritual, né? Tudo que está acontecendo é culpa do demônio, né? Tem demônio em tudo, né? Vamos expulsar demônio de tudo, até o demônio da privada tem. Você já deve ter visto, né, no YouTube um testemunho, triste testemunho da irmã que, se não viu, não vai ver não. Mas a gente também não precisa chegar nesse cúmulo, meu irmão. Nós estamos sim no universo espiritual, nós lidamos, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Onde é que são essas regiões celestiais? Aqui, ao nosso redor. Nós sabemos que
nós estamos aqui num ambiente de culto a Deus. Levaria mais tempo para falar isso, eu não tenho tanto tempo nessa noite. Mas basta dizer, meu irmão, que nós estamos sempre, que estar aqui dentro também é um local de batalha espiritual, onde nós estamos sempre travando esse tipo de luta. Ai, meu Deus, já estou ficando com medo, né? Calma. É por isso que nós estamos vendo que precisamos pedir libertação. Livramento dessa derrota, de sairmos mal nessa batalha, porque todos os dias nós estamos nesses enfrentamentos. Esse pedido, então, acentua a nossa vulnerabilidade espiritual. Como assim vulnerabilidade? O apóstolo Paulo nos lembra lá em 1 Coríntios 10, versículo 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então o apóstolo Paulo, ele era um homem, e é o apóstolo Paulo, hein, meus irmãos? Apóstolo Paulo, um homem usado por Deus, cheio de dons. Eu já até falei sobre isso, né? Eu adoro me repetir. O apóstolo Paulo é alguém que talvez podia, com muita segurança, dizer que tinha contato profundo com Deus, que recebia revelações, que escreveu a palavra de Deus, mas ele não ousava, ele não tinha a ousadia que muitos pregadores estão tendo por aí hoje em dia. Né? O apóstolo Paulo diz, olha, a gente não ignora os ardis do diabo. A gente não ignora. A gente sabe que é perigoso. A gente não ignora que Satanás até mesmo se transveste de anjo de luz. Como assim? Que parece bonito. Se você não prestar atenção, parece que é pastor mesmo. Parece que é evangelho, mas não é. Olha, assim, tem uma aparência assim, parece igreja, mas não é. A gente não pode brincar com o diabo, com a batalha espiritual. E a gente não pode brincar de que a gente é forte, que a gente aguenta. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós pedimos livramento, porque sozinhos nós não temos força. Vamos lá, o J. Carson diz o seguinte, ele chama a nossa atenção para o fato de que o modelo da oração do Senhor termina com essa petição, que embora reconheça implicitamente, não está assim dizendo de maneira aberta, mas está de maneira implícita, a nossa impotência diante do demônio que só Jesus pode derrotar. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, são as três tentações, a tentação em 3 etapas que o Senhor Jesus enfrenta. E veja como ele foi ali, ele usou da palavra para derrotar o diabo, né? Como ele foi ardiloso, como ele conseguiu criar situações, como ele deturpa a palavra de Deus. Se tem alguém que conhece a palavra de Deus, é Satanás. Ele consegue, e já disse a alguém que toda vez que a Bíblia é usada por Satanás, é mentira, né? Porque ele usa a palavra de maneira deturpada. A gente não... Quando Jesus diz, olha, livra-nos, ele nos ensina a orar, livra-nos do mal, é porque a gente não tem condições de se livrar sozinho, meu irmão. A gente precisa parar e reconhecer a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. Isso quer dizer que a gente não pode ter ousadia espiritual? Claro que não. Claro que não, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, a gente não precisa temer o diabo, né? Podemos agir com força, com firmeza, agora a gente não pode achar que é super-homem espiritual. Pode vir comigo, cadê? Vamos invocar aqui os demônios que a gente vai expulsar. Não, meu irmão. Não brinque, não. Não brinque. Livra-nos do mal. É reconhecer a nossa pobreza, a nossa fraqueza. Embora nós sejamos revestidos de poder, o poder vem de Deus, não vem de você, meu irmão.
Você continua sendo carne, sendo osso. Satanás é mais esperto do que você. É para isso que eu quero chamar a sua atenção. Tantos bons cristãos caindo nesse engodo. E olha que tem gente boa caindo e nem percebeu que caiu. Olha só uma situação que pode ocorrer. Você lida, por exemplo, com uma pessoa que está endemoniada. Você, sinceramente, ora pela pessoa, roga a Deus com seu coração sincero, e o demônio sai. Qual é a primeira tentação que vem sobre você? Rapaz, tu é poderoso mesmo, hein? E, saindo o demônio, Satanás pode usar a situação de libertação para fazer você cair, pensando que você é bom, que você virou o caça-fantasma de Jesus. Eita, agora ele viu lá, ó. Expulsei o demônio, cara, menino, não. Rapaz, agora meu ministério. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. Ele é mais esperto do que a gente imagina. Então aqui Jesus está dizendo de J. Carson, esse pedido revela a nossa impotência, a nossa incapacidade. E no final, essa oração, esse pedido, ele nos ensina a nos deliciarmos em confiar no Pai Celestial para a libertação da força e dos ardis do demônio. Quando a gente pede livra-nos do mal, a gente ao mesmo tempo reconhece a nossa fraqueza, mas a gente confia que o Pai vai nos livrar, vai nos guardar, vai expulsar o mal do nosso caminho. É possível encontrar proteção nesse mundo difícil, nesse mundo cheio de perigos, na presença do nosso Pai. A expressão, meus irmãos, indica o livramento diário da fraqueza dentro de nós, que faz tanto circunstâncias adversas como favoráveis uma base para ataque. Tanto adversas quanto favoráveis. Você pode cair com o seu ponto fraco, mas você também pode cair no seu ponto forte, meu irmão. Não tem ninguém como... É o que eu acabei de falar. Tem gente que cai pela cobiça e tem gente que cai pela ganância, pelo orgulho. Eu sou bom demais, meu Deus. Eu me orgulho muito da minha humildade. Porque eu sou muito humilde. Não tem ninguém tão humilde quanto eu fico orgulhoso disso. A gente pode cair também. Tanto situações boas como difíceis. E aí resta a última pergunta nessa noite, meus irmãos, é a gente entender de que mal Jesus está falando. A gente precisa ser livre de que mal? Qual é o mal que Jesus está querendo nos dizer? Vamos lá. Do mal, meus irmãos, tanto pode ser os males do mundo, como também pode ser personificado, a pessoa do maligno, Satanás mesmo, coisa ruim, né? O tinhoso, capiroto, né? Tem vários nomes, né? Satanás mesmo. Existe aqui uma discussão, mas eu concordo que ou um ou outro, os dois significados estão apontando para a mesma realidade. Tá? É sempre o mal, é sempre Satanás que usa as situações maléficas para nos causar prejuízo. Por isso, quando a gente lê livra-nos do mal, a gente pode ler livra-nos do maligno. Livra-nos de Satanás, do diabo. Misericórdia, é mesmo? É. Jesus nos ensina a ficarmos livres de Satanás, e isso significa dizer livres de Satanás e de tudo que ele usa para fazer mal. Mateus capítulo 3, versículo 38, é a parábola do joio e do trigo. Senhor, o Senhor não plantou somente o trigo? Sim. E como é que apareceu o joio? Veio um inimigo de noite e plantou. Pois é, a gente prega e sempre quer cristãos aqui, mas no meio do povo de Deus sempre vai ter o joio. Quem é o joio? O joio são aqueles que são pertencentes ao maligno, diz o versículo 38. 1 de Pedro 5,8, Satanás nos rodeia como um leão que ruge para nos devorar.
A gente precisa ficar livre do mal. Mais uma vez aqui o J.I. Packer diz o seguinte: livra-nos de Satanás, que procura nossa ruína, e de tudo aquilo que lhe emprega para alcançar esse fim. Tudo que é contra Deus no mundo, toda a pecaminosidade de nossa carne e todo o mal espiritual de toda a sorte. É disso que nós pedimos, que sejamos livres, que o Senhor nos livre tanto da ação de Satanás em nossas vidas, como tudo que ele usa contra nós. Todas as situações de tentação que podem nos levar a cair. Mas livra-nos do mal. Destaca então que somente Deus pode nos manter firmes na batalha contra o maligno. Somente Deus pode te manter firme. E nessa noite, não sei como é que você veio para cá, se você está no estado em que o Alisson falou, lá de Isaías 40, cansado depois de um dia, eu sei que a vida é corrida. Hoje à noite a palavra do Senhor, meu irmão, não é somente de perigos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É também certeza que Deus protege a sua vida. Que Deus está com você. Que Deus abençoa a sua vida. O texto de João, que eu li lá no comecinho, eu não sei se eu vou conseguir encontrar de novo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O texto de João nos diz que aquele que é nascido de Deus eu não vou conseguir achar aqui, João. Eu vou citar de cabeça. Primeiro João nos diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E todo aquele que é nascido de Deus é guardado por Deus, e o maligno não o toca. O maligno não o toca. O que o João está querendo dizer com isso? Existe um limite para as atuações de Satanás em nossas vidas. Existe um limite para as situações de tentação, de provação, para que o mal se aproxime de nós. A gente vê isso na história de Jó. Nós estamos guardados por Deus de maneira que nenhum mal pode ultrapassar aquilo que Deus estabeleceu. Portanto, meu irmão, nessa noite, quando nós oramos, livra-nos do mal, é a certeza que nada vai sair errado na tua vida, meu irmão. Que pode vir tribulação, dificuldade, doença, morte. Em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Quando nós oramos e livra-nos do mal, nós temos a certeza que o Pai nos protege em todas as situações. Queria terminar nessa noite com um pensamento de John Bunyan. John Bunyan, autor do Peregrino, diz o seguinte, sobre a necessidade da gente sempre orar. Você pode fazer mais do que orar depois de orar, mas não pode fazer mais do que orar até que tenha orado. Entendeu? Antes de orar, você pode fazer mais, vamos colocar aqui na ordem que ele faz aqui. Você pode fazer mais do que orar depois que você já orou. Mas se você ainda não orou, você não vai poder fazer muita coisa. Primeira coisa que eu sei e eu precisamos fazer é orar. Ore frequentemente, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. 2 lições para a gente terminar praticando ao orar. Primeiro, meu querido, minha querida irmã, peça a Deus que nos proteja durante as nossas provações e nos faça passar por elas completamente aprovados. Aprovados. Bem-aventurados aqueles que saem aprovados das provações, que com perseverança, aprovação, porque para eles está destinada a coroa da vida, a qual o Senhor tem guardado, tem destinado para aqueles que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Segunda lição, meus irmãos, peça a Deus que nos mantenha diariamente
livres do poder do pecado, do mundo e de Satanás. Vamos, mais uma vez, nessa noite, pedir, Senhor, nos ensina a pedir proteção, a confiar na Tua direção, que nos guia sempre em triunfo, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não teremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.